Olá pessoal, bom dia. A nossa aula de hoje é sobre os sinais de pontuação, tá certo? Os sinais de pontuação que muito utilizamos na leitura, na construção de frases e em outros tipos de texto, tá certo? Então assim, a atividade é essa daqui, tá certo? Aqui está o nome de alguns sinais de pontuação, mas a gente vai destacar o ponto final e o ponto de interrogação. Tá certo? Aqui, como vocês podem observar, nós temos o ponto de interrogação, ponto de exclamação, temos a vírgula, temos o ponto final, temos os dois pontos, temos o travessão. E aqui diz o nome deles e a função de cada um. Mas lembro que a gente vai destacar mais o ponto de interrogação e o ponto final, tá certo? Então aqui, fiz alguns exemplos aqui no quadro sobre o ponto final, né? Que está aqui, ó, ponto final, tá certo? Ponto final é este aqui, tá certo? Vou apresentar a vocês o ponto final. E aqui está o ponto de interrogação. Aqui está o ponto de interrogação, muito prazer, ponto de interrogação, tá certo? E fiz os exemplos. Primeira frase. O que é que posso dizer? A gente pode dizer também que do ponto final, né? Do ponto final, a gente usa o ponto final em fins de frases afirmativas ou negativas, tá certo? Então aqui eu fiz três frases, né? Três frases afirmativas. E no final de cada uma delas, né? No final de cada uma delas, eu fui utilizando, né? Eu fui usando o ponto final. Primeira frase diz, ó, moro em condado. Ponto final. Gosto de estudar. Ponto final. Meu nome é Maria. Usei o ponto final. Então, para as frases afirmativas ou negativas, usamos o ponto final. Tá certo? O ponto final. Roberto, mas o que é que você está dizendo como negativo? O que é uma frase negativa? Frase negativa é quando você está negando, dizendo um não. Você não está afirmando, você está negando. Por exemplo, moro em condado. Eu poderia muito bem dizer assim, não moro em condado. Não moro em condado. Mas continuo usando o ponto final. Ó, não moro em condado. Ponto final. Então, o ponto final, esse aqui, ó. Esse bonitinho aqui, ó. Ele tanto pode ser usado em frases afirmativas como em frases negativas. Negar é dizer não, né? Você não concordar. Então, não moro em condado. Então, um diz, moro em condado. Ponto final. Não moro em condado também pode-se usar o ponto final, certo? Então, aqui, gosto de estudar, foi usado o pontinho final, no fim da frase, né? Meu nome é Maria, tá aqui o pontinho final, ok? Agora, já aqui, ponto de interrogação. Quando é que a gente usa o ponto de interrogação? Em que tipo de frase eu posso usar o ponto de interrogação? Simples. O ponto de interrogação você usa quando você está fazendo perguntas. Você está questionando as pessoas, questionando alguma coisa. Então, e usa-se o ponto de interrogação. Exemplo, eu pergunto, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Então, estou perguntando. Então, se eu estou perguntando, eu uso o quê? Ponto de interrogação. Outro exemplo. Onde você mora? Estou fazendo a pergunta? Então, para as perguntas, usamos o ponto de interrogação, ok? E a outra frase é, qual sua idade? Qual sua idade? Então, estou perguntando, qual sua idade? Então, para as perguntas, usamos no fim das perguntas, ponto de interrogação. Toda vida que você fizer uma pergunta, ponto de interrogação. Por exemplo, você pode dizer hoje, mãe, qual é o almoço de hoje? Então, tu está perguntando. Então, tu está fazendo uma
Claro, está fazendo uma pergunta, então use-se um ponto de interrogação. Você também pode dizer, por exemplo, mãe, posso ir brincar? Está fazendo uma pergunta a sua mãe. Então, usa lá um pontinho de interrogação. Outro exemplo, pai, posso ir com o senhor à praça? Está fazendo uma pergunta, então ponto de interrogação. Então, resumindo, para as perguntas, usamos no fim das perguntas ponto de interrogação. Parece um anzolzinho, né? E para o fim de frases afirmativas ou negativas, usamos o ponto final. Uma bolinha, como a gente chama, aquela bolinha, né? Então, essa daqui, mais uma vez, né? Repetindo, ó, ponto final, né? Indica que a gente usa no final de frases, né? O ponto de interrogação também usamos no final de frase, mas quando se faz uma pergunta, tá certo? Então, aqui eu vou explicar depois a atividade para vocês, tá certo? Então, registrando. Hoje, o assunto é ponto final e ponto de exclamação? Não, interrogação. Quando é que usamos o ponto de interrogação? No fim de perguntas, né? Quando a gente faz uma pergunta, a gente usa o ponto de interrogação. E quando a gente escreve uma frase afirmativa ou negativa, nós usamos o ponto final, né? Então, por exemplo, eu posso dizer: o dia está quente. Estou afirmando. Amanhã está quente. O dia está quente. A noite está fria. Hoje está ventando muito. Então, ponto final no fim dessas frases. Agora, se você diz: qual o seu nome? Pergunta. Então, ponto de interrogação, né? De onde você vem? Ponto de interrogação, né? Posso comer? Ponto de interrogação. Agora, se você diz assim, ó, o lápis, né, a caneta é azul. Então, usa-se o ponto final. Agora, se você diz, qual a cor desta caneta? Fez uma pergunta. Então, é um ponto de interrogação. Tá bom?